Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Festa da Firma Podcast, que hoje recebe o empresário paulistano, criador da rede de restaurantes Paris 6 e também especialista em azeites. Com vocês, Isaac Azar. Pô, PJ, que bacana estar aqui e que bacana você lembrar de mim para essa entrevista. Fico muito honrado, Olha, viu? Que bom que você veio, porque eu te conheço há algum tempo, mas eu quero que você saiba que aqui você não está só como empresário, o grande visionário do mundo gastronômico. Você está aqui para uma entrevista de emprego, para sentar nesta cadeira. Você está preparado para começarmos essa entrevista? Vamos embora, estou aqui para responder qualquer pergunta sua. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Muito bem. Qual foi a sua inspiração, Isaac, para trabalhar com restaurantes e criar o Paris 6? Paris 6, a assinatura é cultura e gastronomia. Então eu não quero vender prato. Eu quero vender, se for para comer um prato bom, PJ, você vai lembrar da sua avó que ela fazia, a esposa do grande PJ, o seu avô, ela fazia a melhor comida de todas. Se fosse só para comer bem, eu comeria na casa da minha mãe todos os dias. Quando você sai para comer... Você quer algo a mais. Você quer algo Atendimento. A mais. Porque veja bem, algo a mais sem deixar de lado a excelente gastronomia. Você tem que ter gastronomia excelente, é o ponto de partida. Você ainda vai em todas as mesas dos seus restaurantes? Nossa, eu adoro cumprimentar fazer os clientes? Eu adoro fazer faz um agrado? Você lembra disso? Claro que eu lembro. Eu frequento o Paris 6 desde 2007. Exatamente. Antes de virar rede. Exatamente. Antes de virar franchising. Exatamente. Né? Agora, funcionário, como é que é montar uma equipe? Porque não adianta você ter um bom produto, né, ter esse algo a mais que você falou, se você não tem funcionários que tenham essa fidelidade e esse comprometimento com a empresa, né, com os seus restaurantes. O que é que você faz? Você acha, o que é que é indispensável para se liderar uma equipe e para se seguir como modus operandi dentro do Paris 6? Quando eu faço uma entrevista, aliás, eu faço muitas palestras, né? Você também é palestrante? Também, muito legais as palestras. Então você faz palestra para os seus funcionários? Eu vou chegar lá, mas quando eu faço uma palestra, o primeiro ponto que eu apresento é, para ter construído o Paris 6, eu precisei de referências, de inspirações. Quais foram as suas referências e inspirações? Minhas 3 inspirações no mundo corporativo foram Walt Disney, perfeito, comandante Rolim Amaro, porra, e um cara que eu acho que se nós temos um carinho especial por ele, você, tanto eu quanto você devemos ter, que é o Silvio Santos. O Silvio Santos? O Silvio Santos, ele foi um dos grandes comunicadores da história do Brasil, se não o maior. E como comunicador, ele levou a empresa dele, que poderia ser uma emissora de televisão, de canal de televisão, ou poderia ser qualquer outro negócio, ele levou às alturas, por ser um bom comunicador. O comandante Rolim Amaro, ele é o cara que colocou a imagem dele à frente da empresa. Ele tinha aquele fale com o presidente. Tantas vezes que você foi embarcar num voo da TAM, estava ele ali recebendo o seu cartão de embarque. Então, para mim, isso é uma inspiração também. E uma outra inspiração, que é o Walt Disney, é o cara que tornou um sonho realidade e nunca desistiu disso. Você já leu o livro dele? Já viu o documentário? Eu vi o filme. Eu vi o filme também. Aquele Walt antes do Mickey, alguma coisa... É muito antigo esse filme, mas é muito bom, vale a pena. Então você pega essas 3 inspirações, PJ, e aí o que eu falo, eu preciso ser para minha equipe de funcionários a mesma coisa que esses 3 são para mim. A partir do momento em que minha equipe entender que eu sou uma inspiração para eles, tudo vai dar certo. Mas antes de você ser uma inspiração para os seus funcionários, você tem que ser inspiração para você mesmo. Porque nem sempre o que serve para um, serve para outro. Muitas vezes a gente tem que descobrir e lá na frente se redescobrir, se reinventar. Porque a gente fica ultrapassado quando fica só comparando com coisas que pessoas que inventaram algumas décadas atrás. Então chega um momento que você tem que se inspirar em você e ser além do que outros foram. Tem um negócio que fala assim, mas só tem que respeitar os mais velhos. Pô, mas até a juventude vindo com coisas novas. E você foi um cara precursor nisso quando você decidiu associar pratos a pessoas conhecidas na televisão e nas redes sociais, influenciadores. Quando é que começou isso? Olha, eu preciso citar aqui um cara que eu devo muito a ele. Talvez ele não saiba o quanto eu devo a ele.
Tem um humorista, o Wellington Muniz, do Ceará, e uma vez o Ceará, eu me lembro disso, ele estava naquelas mesas laterais, ele me chamou e falou: Isaac, tem um negócio aqui que tá pegando, tá o máximo. Acho que era o Twitter. Não era nem ainda o Instagram, eu acho que era o Twitter. E ele falou: rede social, você precisa entrar. Ele me ensinou como funcionava. Eu falei: pô, mas que coisa, que é isso? Foi o Twitter. E eu entrei e a partir daquele dia eu mesmo comecei a postar e a responder. E logo a gente chegou a 100 mil seguidores no Twitter. E eu me lembro uma vez uma menina que escreveu e falando: mas é você mesmo? Eu estou no restaurante. Era você que respondia? E eu respondia. Eu falei: eu estou aqui, por favor me chame, me diga a mesa que você está que eu vou até aí agora. E isso revolucionou. Isso foi uma revolução para mim. E aí não parou. O Instagram foi só uma consequência, um segundo passo, mas isso não parou. Então, tem alguns momentos que marcaram a minha trajetória. De novo, vejo o Silvio Santos como um grande comunicador que ele foi, e aí eu vi nos veículos, como você falou, eu vou em cada uma das mesas, e eu vi nas redes sociais, graças ao Ceará, eu vi nas redes sociais uma maneira de poder me comunicar, não só com aquelas 100 pessoas que estivessem no restaurante, mas com milhares de pessoas ao mesmo tempo. E esse é o tom. Tanto que o Instagram do Paris 6 até hoje não é a logo do Paris 6, é a minha cara. Essa é a mesma coisa que muitas marcas, inclusive Pão de Queijo, é a marca de uma senhorinha, não sei se foi a precursora, a vovozinha que fazia os pães de queijo, ou eles criaram uma marca, assim como o Zé Delivery, que é da Ambev, né? Tem muitas pessoas que colocam a cara, né? Chega um momento que ali já é uma marca mesmo, não precisa mais escrever Paris 6, assim é com a Nike. Agora vamos falar de outra coisa. RH. É mais difícil admitir ou demitir algum funcionário? Explique, eu quero saber por quê. Demitir é muito mais difícil. E o problema maior é que 90% das demissões são por conta de más admissões. Tá, segura aí, mas você fala que vai sempre nas mesas dos clientes. Sim. Quando é para demitir um funcionário, você também vai no RH demitir ou você deixa alguma pessoa incumbida para tal função? Tudo depende. Se é um funcionário de 20 anos. Se é um funcionário que ele estava diretamente ligado a mim, quem faz a demissão sou eu. Obviamente, se é um funcionário que eu mal tinha contato, eu quero muito que ele venha se despedir comigo. Mas eu vou falar para você, não tem nada que eu goste menos na vida, não tem nada que eu mais desaprove ou que eu menos goste de fazer na vida como empresário do que uma demissão. Demissão eu acho que é o pior que pode existir. Porque a demissão, ela extrapola, veja bem, ela extrapola o conceito profissional. Você deve exercer seu papel numa empresa como um profissional, mas no momento da demissão, a pessoa demitida, ela deixou de ser profissional e aquilo atinge o pessoal. Impossível não atingir o pessoal. Na pandemia de alguns anos isso foi muito difícil. Você teve que mandar muita gente embora? O mais difícil que eu tive foi quando eu tive que fechar o Azait. O Azait eu não tive muita escolha. O Azait é a sua casa de azeites lá nos anos... 2008 eu fechei o Azait. Tinha muitos funcionários? E eu tive que fazer fazer uma junção dos funcionários. Os que eu ia... migrar para o Paris 6, né? E os do Azait que eu não ia ficar e os do Paris 6 que eu não ia ficar porque migraram alguns do Azait. Você remanejou alguns funcionários, exatamente, inclusive para as lojas de outras cidades. Não, aí não tinha ainda rede, só tinha o Paris 6 da Aldaquilobo, uma única casa. E aí como é que foi fazer foi isso? Difícil, foi muito difícil. Foi muito difícil. Choro, muita choro, tristeza. Mas eu acho que era um momento econômico muito difícil pra gente. Eu não tinha muita alternativa, ou eu fazia aquilo, a empresa quebrava. E foi o que eu falei, eu preferi fazer aquilo e pagar todo mundo do que não fazer aquilo e ficar devendo depois. Porque dever salário é algo que aconteceu comigo 2 vezes na vida. Uma vez naquela época, em 2008, foi aí que eu tomei a decisão, quando eu vi que não tinha dinheiro para pagar a folha, no mês seguinte falei, eu vou fechar o Azait, pedi empréstimo, com o dinheiro do empréstimo eu fechei o Azait e paguei todo mundo. E outra vez também que aconteceu foi na pandemia que eu tive que atrasar o adiantamento de salário. E isso, para mim, é definitivo. Aconteceu isso?
aí tem que mudar. Nem que eu tenha que fechar a empresa, isso não pode acontecer. Isso é o ápice. Eu acho muito legal você falar isso, porque geralmente, quando eu entrevisto algumas pessoas aqui, não todas, elas falam só do seu sucesso. Elas não falam dos erros ou dos fracassos. Eu acredito que para você continuar em frente, para você alcançar o sucesso, você tem que errar. Não que você queira errar, mas não depende só de você. Depende da economia, depende do que pode vir, no caso, como veio uma pandemia que abalou muita gente, mas também muita gente foi contra a maré e se deu bem. Muita gente cresceu nesses momentos difíceis do mundo. Eu me lembro quando entrou a pandemia, eu fui entrevistado pela CNN e o cara me perguntou, e aí? Eu falei, olha, uma coisa, eu sei como eu estou entrando, eu não sei como eu vou sair, mas uma coisa eu posso garantir, eu vou mudar muito nesse período de pandemia. E realmente o que aconteceu, eu tive uma mudança muito grande durante a pandemia. Mas para mudança em fechar lojas ou mudança para aprimorar tudo, crescer? Tudo. Você mais cresceu ou mais foi prejudicado na pandemia? É difícil colocar isso porque todo aprendizado é um ganho. Então toda queda é um ganho também, né? Você precisa cair para poder se levantar, né? Então eu tive algumas quedas, a da pandemia eu acho que foi a mais forte delas, que até hoje eu pago um preço por isso, mas, PJ, eu acho muito interessante, né? Que aí nessas horas, aqueles que estavam do teu lado, muitos deles deixam de estar, né? E aí você começa a ter até essa mudança de percepção. Mas assim, um grande vencedor é aquele que quando leva o nocaute, já se levanta. Exatamente. O perdedor é aquele que não se levanta. Então quando você leva uma pancada, você apenas perdeu ali uma luta. Se você quiser perder. Mas você pode se levantar e virar o jogo, cara. Posso te contar uma coisa? Eu sou um cara que sigo muito pouco a religião, tá? E cito muito pouco a religião. Mas eu tenho um rabino que vai lá toda semana me visitar, porque ele sabe que eu sou judeu, talvez ele tá ali tentando salvar a minha alma, eu acho legal. E ele me conta toda semana uma história diferente. E ele me conta, não sei se você lembra dos estudos de religião, se você teve algum, mas ele conta da história da destruição do templo, não é? O templo sagrado que foi para Jesus, para os judeus. E ele fala, como é que é possível ter existido, ou Deus ter aceito, uma destruição do seu templo? E aí ele responde, é porque para Deus, ou para aquele que tem fé, não existe a destruição. A destruição é uma etapa do processo construtivo. Então a queda não é uma queda, é uma etapa do processo construtivo, é um aprendizado. Perfeito. A partir do momento que você enxerga dessa maneira, você não olha o tombo que você levou. Você vai olhar assim, como um aprendizado. Com o tombo e isso que talvez eu levei, como te impulsionou. Sempre. Como é que você lida com críticas quando ela é construtiva e quando ela ofende? Porque tem crítica, o cara vai lá, critica, nem sabe o que acontece. Isso PJ, te ofende lá nas redes sociais? Eu entendo o seguinte, né? Por mais que seja uma crítica com mais elementos infundados, toda crítica também traz uma oportunidade de aprendizado, né? Aí você pega no teu ego quando a crítica... Não, eu tento entender a crítica quando ela não é verdadeira ou quando ela não é construtiva. Não existe. Toda crítica tem um fundo de alguma coisa que você pode melhorar, né? Então você concorda com qualquer crítica que fazem a você e ao parecer? Eu procuro não concordar com a crítica em si, mas entender o que da crítica tá certo, né? Porque não adianta eu ficar só olhando, porra... Mas às vezes a pessoa não tem embasamento para fazer tal crítica e nem vivenciou aquilo. Então, mas aí tem alguma coisa que ele pode... Eu vou citar aqui que me veio na cabeça. Por exemplo, aconteceu uma situação inusitada, por exemplo, de algum funcionário. O cara é fã do Carlinhos Maia. Aí, na correria, ele trocou o prato do cliente, o cliente é fã do Carlinhos Maia, aí ele foi lá e entregou o prato da Pablo Vittar. Já aconteceu isso, do cara errar o prato? Eu já fiz isso. Já? Opa! Conte-nos. Mas aí, olha... Conte-nos, porque eu quero saber... É uma história engraçada. Quais eram os pratos, por favor. Não sei se você lembra do Tucano, que é o gerente lá do Vaudeville, da casa de cima. Não lembro do Tucano. Mas quando você encontrar, você vai lembrar do Tucano, gosta muito de você. E o Tucano, ele virou e falou, seu Isaac, aquela mesa ali, aquela moça vai comunicar
ao marido que ela tá grávida e é essa sobremesa, e aí vem com esse pezinho aqui, um pezinho um sapatinho de criança, né, de bebê. E ali eles querem que o senhor leve lá, o senhor leva lá. Falei, beleza, entendi. E já naquela mesa ali, aquele rapaz vai pedir aquela moça em namoro. Então, o senhor leva lá e tem esse anel. Falei, tá perfeito. Tô aqui, é só você me falar, Tucano. Aí ele virou e falou, pode ir, seu Isaac. E eu fiz a inversão. Você deu o anel Eu fui levar pro cara que tava pedindo a menina em namoro. Você deu o sapatinho. Eu entreguei o sapatinho e falei, ela tem algo para te contar. O rapaz, ele quase infartou. PJ, o rapaz olhou e falou, eu ia pedir a menina em namoro, agora ela vai me contar que tá grávida. Bateu o arrependimento. Quando eu fui fazer a troca, depois de pedir desculpa, ele aproveitou e pediu para cancelar o dele. Ele mudou de ideia, já não queria mais pedir namoro. Deu uma confusão isso? Não, foi uma coisa assim... E acontece, né? Então, eu não posso criticar um colaborador, um funcionário... Porque se você também é humano, errou. A menos que o cara faça alguma coisa proposital ou negligenciou, né? Tipo, colocar açúcar no lugar de colocar sal. Isso aí, às vezes o cara erra. Exatamente. Agora, sem titubear, olhando para a câmera, qual o seu prato favorito do menu do Paris 6? Eu sou um fã, e aí vai parecer que eu tava falando do cara aí, tava combinado, porque eu gosto daquele cara, mas eu gosto de carne. Você gosta de carne? Eu gosto de carne, uma carne bem macia. E tem uma coisa que eu gosto da culinária francesa, que é o molho de poivre, que é o molho poivre vert, que é um molho rôti com pimenta, saborosíssimo e acompanhado de batatas fritas. Então, esse é o Chateaubriand, o molho de poivre vert com batatas fritas. Esse é o meu prato favorito, que é uma homenagem. Se ele estiver assistindo, obrigado, Ceará. Essa é uma homenagem para você que está há tanto tempo no nosso menu e que, inclusive, eu gosto tanto desse prato que eu pedi, não sei, aqui para a produção, eu trouxe aqui minha equipe para preparar esse prato para você conhecer. O prato do Ceará? Você já comeu o Ceará? O prato lá no Paris 6. Não, o Ceará antes de ser prato. Ah, tá certo. Aquilo ali, ó. É que o pessoal vai pensar desse cara, né? Não, eu não fui o único. Tá certo. Tá certo. Mas, olha, eu adoro, mas eu nunca comi o Ceará. Eu gosto de filé, nunca comi. Agora, o Ceará, já foi lá comer o Ceará? Ceará já foi lá comer o Ceará. Ceará foi comer o Ceará. Quantos pratos de famosos existem no menu do Paris 6? Existem mais de uma centena. Mais de uma centena? É. Por favor, o prato do Ceará, que ele fez homenagem ao rapaz lá, o Wellington. Ao Ceará. O Ceará que você está falando é o Ceará que era do Pânico, né? É, o Wellington Muniz. Ah, rapaz, é porque as pessoas falam também, tem o Matheus Ceará, tem o Emerson Ceará. Não, mas pra mim, Ceará é o único. Olha, legal. Colocou no micro, querido? Já viu quente? Tá quente o prato aqui, ó. Opa. Peraí, deixa aí. Aí pode colocar isso. O garfo é do lado esquerdo, muito bem aqui, ó. Obrigado, meu amor. E deixa eu falar uma coisa. Tem vinho aqui? Eu ia falar isso. Se tivesse, eu queria sugerir aqui, se você tem... Nós temos uma adega aqui maravilhosa na PJ Group. Você gosta de que vinho? Fale safra. Eu gosto... difícil, um Bordeaux 2014, será? Olha só, você está com moral aqui. Eles trouxeram para você da minha adega um Chateau de Gramel. Tá certa a pronúncia? Chateau Gramel, Gramel. Como é que é a pronúncia em francês? Gramel. Olha, e você pediu a safra de 2014, tá aqui, ó. Então vamos lá. Vamos lá? Um Bordeaux maravilhoso. Vou servi-lo. Por favor. Eu sou anfitrião. Tá bom, obrigado. Por favor. PJ. Vamos fazer todo... Para você que está nos ouvindo, estamos aqui. Uau. Antes fazendo tudo que manda o protocolo para saber se o vinho é bom ou não. Foi agora o nariz, notas de tabaco, argila, couro e coco queimado. Eu sou também enólogo. Nós somos enófilos. Exato. Gostou do vinho? E aqui eu vou te contar uma coisa, tá? Se você colocar o vinho ali, você vai ver. É um vinho 2014, então ele é um vinho que ele já está mais desgastado, não está aquele rubi intenso. Ele é mais Bordeaux mesmo, não dá para ver, né? Ali.
um rubi mais claro. Saúde. Saúde. APJ Group. Group. E aos amigos. Amigo é para ajudar, amigo é para acudir, amigo é para acudir outro. Você gostou? Muito. Muito mesmo. Muito bem. Depois de brindarmos com este vinho Bordeaux, da safra de 2014, vamos agora para o prato que você fez em homenagem ao humorista O Ceará, não é isso? Então, exatamente. O Ceará... Ele sabe disso? Claro. Né? O Ceará é um querido. Olha só, e aqui você vê o ponto. Uma carne aqui, o meu ponto que eu gosto é um ponto. Ao ponto, também gosto de carne ao ponto. Tá? E ele é um molho, esse molho poivre, ele é um molho preparado também com molho rôti, tá? Ele é muito gostoso. E, classicamente, batatas fritas, né? Aqui, experimentar. Irei degustar. Esse foi você quem fez ou a sua equipe? Minha equipe. Macio. Outro amigo... Um amigo que eu tive, muito querido, foi o já falecido Flávio Gicovati. E ele falava que um restaurante bom francês precisa ter duas coisas muito bem feitas: pãozinho e a batata frita. Já teve algum famoso que reclamou do prato que leva o nome dele por algum motivo? Se tem, por favor, diga o nome e eu quero saber mais. Então, pode falar, não vai dar processo. Reclamou por ter um prato lá jamais, porque todo prato sempre é falado com a pessoa antes, né? Eu não posso fazer um prato de alguém que eu não conheço, né? Eu acho isso muito vazio, né? Mas assim, tudo bem, eu entendi o que você está falando. Tem que ser alguém que esteja, mas pode você conheça, que faça sucesso. Mas pode acontecer de eu homenagear alguém e ao longo do caminho essa pessoa, por exemplo, se envolver em algo que afetaram as diretrizes do Paris 6. Aí o que é que você faz? Você vai conversar com a pessoa, com o empresário dela? Como é que você desassocia eu converso com a pessoa e eu afasta. Eu afasto até para não criar um certo constrangimento com a pessoa. Não, e também o artista pode acontecer o contrário, que não é o caso. Posso citar um caso interessante? Pode citar, por gentileza. Tem um cara que eu admiro demais, não é culpa dele, aparentemente, mas tudo indica que não é, o Rodrigo Garro, do Corinthians. O jogador. Teve agora esse episódio que ele atropelou um rapaz, né? Exatamente. Na Argentina, foi isso? Foi um acidente que ele não atropelou, ele teve um acidente onde ele bateu com o carro numa... Eu acho que era uma motocicleta que estava... agora é sabido que o cara da motocicleta tinha feito uso de drogas. Né? O prato tá lá. Mas ao invés de divulgar esse prato hoje em dia... Você segura um pouco. Até para preservar a imagem dele. Porque se é uma coisa que se usa de uma maneira muito fresca, gera um problema violento. Entendi. Né? Mas, por exemplo, tem aquele fanático das torcidas. Um cara que é do São Paulo, ele chega a pedir o prato do jogador corintiano como o prato do Rodrigo Garro? E mais, PJ. Se o Rodrigo Garro ou outro jogador tiver lá, que não é do time dele, ele vai lá para bater a foto, ele pede uma foto junto. Perfeito. Aconteceu de eu estar com o Zico lá, e muito torcedor que era do Vasco da Gama quis foto com o Zico. O Paquetá, a mesma coisa. Então, o jogador, ele pode ser de um time, mas as pessoas, elas têm aquela empatia, né? Muito bem. Eu quero voltar a falar dos pratos, porque eu tenho uma curiosidade. Qual é o prato mais caro do Paris 6 e por que ele é caro? Olha, o nosso prato mais caro, salvo engano, a gente tem o prato da Ludmilla, que ele vai com camarões rosa, aqueles camarões grandes, né? Que ele é um fettuccine com camarões grandes, ele é um prato caro. Nós também temos uma tábua, uma plancha de carnes também, que ela é cara, porque vem com vários cortes de carne. Esse é se eu não me engano, da Bárbara Labres, que é a DJ. A DJ bonita, moça, ótima DJ. E ela... Mas já aconteceu, por exemplo, o cara fã da Ludmilla, eu quero o prato da Ludmilla, e o garçom errar e levar o da Anitta? A Anitta tem prato lá, né? Tem. Como chama? Eu já dei um fora desses. Também? Pode contar. Você? Também. Eu. Ou o seu chefe lá? Eu. Me conte, por favor. Pô, isso daqui foi uma coisa bem constrangedora.
Você lembra, já? A assessora ali, a Jéssica. Eu ia gravar. Aliás, eu quero te convidar para gravar comigo lá também na nossa cozinha. Eu fui gravar com a Ludmilla e eu tenho um carinho, uma amizade muito grande com a Ludmilla. Muito grande. Enfim, e a Ludmilla, quando ela chegou, e eu conversando com ela, e foi logo quando deu aquela polêmica da briga entre as duas, né? E você acredita que eu fui e chamei a Ludmilla de Anitta? Isso acontece. Outro dia eu encontrei com o Carioca, fazia o Pânico, e falou que chamam direto ele de Ceará. E outro dia eu encontrei o Ceará, esse que se homenageou no prato, chamam muito ele de Carioca, de Vesgo. Bom, tudo bem, mas eu, amigo da Ludmilla, em pleno chamar a Ludmilla de Anitta, ela olhou pra mim e falou, amigo, por que você me chamou de Anitta? Aí eu olhei e falei, olha, difícil, até eu não sei Você por tem quê. prato lá com o nome de algum jornalista fofoqueiro, tipo Léo Dias, Leão Lobo? Não tem. Isaac, se tivesse que criar um prato com nomes de grandes empresários, qual seria o nome desses pratos e quais seriam os ingredientes? Por exemplo, o Elon Musk. Qual seria o nome do prato dele e o que é que você colocaria? Olha, teria que ser... Eu vou dar mais um gole aqui desse vinho, que tá delicioso, parabéns. Tá ótimo. O Elon Musk teria que ser um prato tecnológico, né? A gente teria que pensar em alguma coisa. Ele é vegano? Ele é vegano? Eu não sei, eu estou perguntando. Eu também não faço ideia. Alguém pode pesquisar se ele é vegano? Mas eu faria alguma coisa com uma espuma, um prato com espuma de chantilly? Se fosse a sobremesa? Mas uma espuma, por exemplo, uma espuma de mostarda de Dijon, por exemplo. Adoro mostarda de mas Dijon. Fazer ele de uma maneira, uma espuma por cima, seria um carpaccio com espuma de mostarda de Dijon e isso seria delicioso. Qual o nome do prato? Ele não é vegano? Não. Ele não é vegano. Então seria um carpaccio à espuma de mostarda de Dijon a Elon Musk. Tá, perfeito. E o Roberto Justus? Roberto Justus, cara bacana, gosto do Roberto Justus. Veio aqui, muita gente boa. É muito bacana, tá aí um bom candidato para você, hein? O Roberto Justus teria que ser um prato bem elegante, sofisticado, um belo, olha só, um peixe ad hoc defumado, por exemplo. Chique. Poderia ser até uma salada de ad hoc. Para manter a forma dele, que ele é esbelto, esquio. Exato, ele combinaria muito com uma salada de ad hoc com endívias. Muito bem. Qual seria o nome do prato do Roberto Justus? Salade estival ao topete. Salada estival ao topete. Por causa do topete. Por exemplo, o Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos da América. Então, esse seria um prato que eu não poderia ter no Paris 6 pela polêmica, né? Por causa aí tem um outro ponto, eu não faço homenagem a políticos. Você não faz? Ou me perguntaram uma vez, Isaac, em quem você votou? E a minha resposta é muito simples, depende de quem pergunta. Porque, na realidade, o papel do dono do restaurante é ser dono do restaurante. Eu tô lá para vender comida. E ser imparcial. Eu tenho que ser imparcial. Porque você agrada alguns e desagrada outros. O Biden ou o Trump, o Lula ou o Bolsonaro, o meu papel ali é servir comida. Não é dar a minha opinião. Já aconteceu. Porque é o Isaac Azar, proprietário de um restaurante, mas quem vai votar é o Isaac Azar, pessoa física. E eu vou falar para você uma coisa, eu sempre faço questão de enaltecer a importância de votar, mas em quem eu voto, eu quero aqui citar, por exemplo, um músico que eu gosto muito, Roger Waters. O Roger Waters é um cara que eu gostava muito do Pink Floyd, mas quando ele começou a se manifestar... Ele levanta bandeiras. E eu não gosto de ninguém que... Eu gostava do Pink Floyd porque o Pink Floyd tinha suas músicas. Agora, assim, o Bob Dylan tem músicas que despertam. Agora, a partir do momento em que ele levanta bandeiras específicas, eu não faço apologia à política. Perfeito. Bom, vamos agora a uma dinâmica enviada pelo meu RH, o Vulgo Vidas. Isaac, como chama o RH do Paris 6? Não RH? Entendi. RH. Recursos Humanos. Sim. Isso aí toda empresa chama RH. Sim. Aqui se chama Vidas. Já foi People, gente, gestão. A gente está sempre inovando. Se você tivesse que criar um novo nome para o RH da PJ Group ou do Paris 6, para sair do convencional, que nome você daria? Te dei aí 3 dicas de nomes que eu já tive aqui na PJ.
É que obriga o pessoal a pensar aqui na empresa, para não ficar ninguém acomodado. Então, mas eu acho que eu não usaria como recursos humanos, mas como relações humanas internas, né? Gostei do relações. Porque o mais importante de um RH é fazer o relacionamento. De relar. Você sabe que você tem que relar. Está perto. Então, fazer esse relacionamento. Perfeito. Um RH, ele é muito mais do que contratar e demitir, isso é departamento pessoal no RH. O relacionamento humano dentro de uma empresa, ele tem que ser estimulado pelo RH. Relacionamento humano, porque recursos humanos, que recurso você está trazendo demitindo uma pessoa? Recurso para você. Você vai economizar na sua folha de pagamento, mas para a pessoa que está sendo demitida, ela está ficando sem recursos financeiros e humanos. Então, eu acho que o relacionamento é mais importante, é estimular o relacionamento humano. Isso Muito é bem, muito então bom. vamos para a nossa dinâmica do nosso RH, que não vai ser mais recursos humanos, viu, dona Sônia? A partir de hoje, você me lembra que vai ser relacionamento humanos. Tá Ok, bom, querida? doutor. Minha secretária. Anotado aqui. Obrigado, senhora, querida. Agora, atenção para a dinâmica, Isaac. Você e eu estamos numa área VIP de um aeroporto internacional, esperando dar a hora do nosso embarque para Paris. Enquanto assistimos um reality show na TV para nos distrair, eu saboreio um miojo. E você, Isaac Azar, degusta uma marmita fitness. Temos nas mãos um celular que aproveitamos para tirar uma selfie. Eu e você. Eu bato para você. Vamos para as perguntas. Onde é que... Só para relembrar você, onde é que nós estávamos? Na sala VIP do aeroporto e você batendo para mim uma selfie. Lá ele. Bom, vamos para as perguntas. Lá ele. No Ceará, fala aí dentro, baixo. Se tivesse que dar o nome de um famoso a um miojo, quem seria esse famoso e por quê? Eu não faria uma Aquele homenagem. cara que prepara rapidinho, vai lá, só durou 3 minutos. É o famoso ejaculação precoce. Exato. Mas o quê? Tem algum cara, assim, algum prato que sai muito Eu rápido? não sei a velocidade da ejaculação dos famosos. Não, eu falei ejaculação só para comparar. Ah, entendi. Mas assim, entendi. que nome você daria de um famoso que o prato vai sair rápido e não vai perder as suas qualidades? Eu acho que para você pegar um prato, eu não diria um miojo, porque... Que é um macarrão instantâneo. É muito artificial. Mas um prato que sai rápido tem que ser para uma pessoa bem rápida também, ligeira nas respostas, ligeira nas ideias. Inevitavelmente a gente não vai sair, vai ser um humorista, uma Dani Calabresa, que ela é muito rápida. Ela veio aqui também. A Dani Calabresa... Muito rápida. Tata Werneck, muito rápida. Aliás, não veio aqui a Tata. Tata, peço aí autorização à Rede Globo Televisão para te liberar e você vir aqui bater um papo conosco. Gostamos muito da Tata, muito rápida. Ela tem prato lá, não? A Tata, a gente já chegou a ter um prato lá há muito tempo, mas tem essas mudanças. Rotatividade, né? Eu perdi contato com a Tata também, mas eu gosto muito da Tata. Se um cliente trouxesse uma marmita fitness no Paris 6 e pedisse para comer acompanhando um grupo de amigos, poderia? Já não gosto da ideia quando alguém leva um bolo para comer no Paris 6, né? Porque imagina você... Então, acontece isso. Acontece para levar vou levar o bolo para cantar parabéns. O meu problema não é vender, né? Vender é uma consequência. O problema é o seguinte, eu estou lá vendendo, que eu falei para você, cultura e gastronomia. A partir do momento que não é a minha gastronomia, eu estou colocando algo que não me representa. Mas, por exemplo, se o cliente quiser levar o vinho favorito dele, mesmo tendo o vinho do Paris 6, ele pode. Você cobra rolha ou não cobra rolha? É lógico. A gente cobra que é de praxe. Cobra porque... O serviço. Exatamente. Tá. O garçom tá lá para isso também, tá atendendo, tem todo... Como se eu vou a algum lugar que eu vou levar um vinho, eu faço questão de pedir, olha, eu quero pagar a rolha. E você sabe que muitas vezes eu vou em restaurantes... E eu sou muito conhecido no meio de restaurantes, porque esse é o meu meio, e muitas vezes não querem me cobrar a comida. Qual é o recorde de selfies tiradas com famosos no Paris 6 em uma única noite? Você consegue mensurar isso? Eu acho que o recorde foi com o Neymar. Neymar? Neymar teve gente vindo de todo lugar. Quer dizer, outro também que foi muito forte foi quando foi o MC Daniel. Tiveram muitos que foi muito forte. O Daniel tem uma força esplêndida nas redes sociais, né? E aí ele pega... Agora o Neymar foi recorde absoluto. O Neymar não tem nem o que dizer. Parou o Paris 6. Parou o Paris 6. Tiveram que vir... Na realidade, vieram pessoas
do restaurante da frente, lá do E Marguerita. eu conheço o Neymar, viu? Ele é um cara muito legal, atencioso com os fãs. Isso é muito bacana. Isso antes mesmo de ir para a Ele fez Europa. uma coisa assim muito maluca, o Neymar, naquele dia. O que é que ele fez? A gente separou um espaço lá, aquela parte de dentro do restaurante, e de repente, e todo mundo querendo entrar, e ele ali, aí de repente, cadê o Neymar? E eu fui procurar, e onde estava o Neymar? Onde estava o Neymar? Ele saiu daquele espaço e foi bater foto com os clientes. É muito simples, é um cara muito legal. Ele é. Tirando aqui o lado jogador, você concordando ou não, mas como pessoa, eu já vi, ele é um cara sensacional. É um cara muito Eu educado. nunca vi ele destratar ninguém. Eu nunca vi também, das vezes que eu estive com ele. Agora, o que é que ninguém sabe sobre Isaac Azar por trás da história de sucesso e que vamos saber agora? Você pode olhar para a câmera para dar essa resposta. Por gentileza, ali. Olha, muito pouca gente sabe das minhas intolerâncias alimentares. Então, eu sou um cara que sou dono de restaurante, que tenho tudo que eu posso comer à minha frente, né? E eu não posso comer fritura, eu não posso comer lactose, eu não posso comer glúten, eu não posso comer cogumelos, que eu adoro. Eu tenho uma série de intolerâncias, porque eu tenho uma síndrome intestinal muito delicada. Não é aquela o mal de Crohn, não é? Não chega a ser o Crohn, mas é a síndrome do intestino irritável. Diverticulite. Não, é síndrome do intestino irritável. Não conhecia. E aí, se eu comer algo... Então, quando eu vou comer em algum lugar, esquece, né? Eu vou viajar... Você leva o seu remédio? Melhor eu levar a minha comida, né? Porque o remédio não vai adiantar. Não vai adiantar. Ou senão eu como muito pouco. Eu como aquilo que eu sei que não vai me fazer mal. Então, muito pouca gente sabe, mas, obviamente, esse prato aqui eu estou comendo porque nós estamos juntos. Mas eu não comeria a batata frita, a carne eu comeria, sim, mas a maioria dos ingredientes eu não posso comer. Mas eu como quando eu preciso provar para entrar no menu ou quando eu preciso conhecer. Mais uma vez, se eu vou viajar, eu vou pesquisar. Eu posso passar mal, mas eu como. E já aconteceu de você querer comer não só para pesquisar ou para criar um prato, mas assim, eu estou com vontade de comer isso hoje e eu quero comer, mas sei que não posso. Você come ou não come? Eu como. Perfeito. É raro. É se libertar. É raro. É o que você falou. Agora, o que você diria para o Isaac 20 anos atrás, se pudesse voltar no tempo? Se eu pudesse voltar no tempo, 20 anos, poxa, teria tanta coisa para dizer, mas eu diria sempre para ter em mente aquilo que a gente falou antes. E não foi o Rabino que me ensinou, mas o Rabino ele fez uma analogia muito interessante. Prepare-se para cair, mas o mais importante é se levantar. Eu vou levantar para te aplaudir antes de fazer a última pergunta. Porque você falou uma frase que poucas pessoas falaram na entrevista. Todo mundo veio aqui para falar do sucesso. E você se apegou a esta frase do Rabino. Prepare-se para cair, por quê? Você vai precisar de força para se levantar. E nem sempre vai ter uma mão para te ajudar a levantar. E se tiver essa mão, agarre essa mão. Eu já falei aqui que a mão que coloca para baixo é a mesma que puxa para cima, que faz afago, e é aquela que vai te aplaudir. Para terminar, por que você, Isaac Azar, é a pessoa ideal para assumir a vaga de CEO aqui na minha empresa PJ Group? Olha, eu considero que sempre tem espaço para melhorar. Eu acho que, como eu disse, desistir jamais e procurar melhorar sempre. Não existe jogo ganho, porque no final de cada partida começa-se a preparação para a próxima partida. E treino é treino e jogo é jogo. Então, quando as pessoas às vezes falam, Isaac, você não celebra? Eu celebro aniversário, eu celebro datas comemorativas, mas fora isso, faz parte da vida. E a gente tem que estar sempre preparado para buscar mais. Isso é importante. Não é ganância, é ambição.
E finalizamos aqui mais uma refinada, gastronômica e requintada entrevista do Festa da Firma Podcast, com o querido Isaac Azar, do Paris 6. E você aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua inteligência e pela sua paciência. Não esqueça de nos seguir no TikTok, Instagram e nos deixar também o seu like e o seu comentário. Vá agora também se inscrever no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast. Até a próxima quarta-feira, às 19 horas, com mais uma entrevista aqui no Festa da Firma Podcast.